continue falando, né? Eu comecei hoje de manhã, foi até engraçado, porque eu falei assim, ó, hoje eu queria falar com os irmãos, nós vamos falar sobre esquecer. Quem aqui já nunca esqueceu nada? Não, eu lembro de tudo. O pastor ele é uma bênção, ele não esquece, principalmente o nome dos irmãos. Ele lembra sempre. Nós vamos falar sobre esquecer. E eu comecei a falar, e eu tinha esquecido de chamar as crianças, pastor. Eu falei, poxa, eu acabei de falar isso, esqueci de chamar as crianças. Eu falei, não, foi tudo planejado, né? Porque eu ia falar sobre esquecimento, esqueci, não foi nada, eu esqueci mesmo. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esquecer. É fácil, né? É facinho esquecer. Você saiu da rotina, você esquece. Sai da rotina, você esquece aonde você tem que ir. Quem aqui já não estava dirigindo? Eita, onde é que eu tinha que ir? Uma vez fui com a Dani lá no shopping balneário, só eu e ela, tal, aquele momento pai e filho. E aí na volta eu cansado. Sabe aquela sexta-feira assim que você vai para agradar a filha, sabe? Aí, cansado. Tô indo. De repente, sabe onde que eu estava? Lá em Penha. Esqueci de entrar em Navegantes. A Dani dormindo. A gente esquece, é fácil esquecer, né? E hoje nós vamos falar sobre um pouco disso. O Deus que esquece. Poxa, mas até Deus tem esse problema? Nós vamos ver o que Deus esquece. Então, o tema da nossa mensagem, o Deus que esquece. E eu escolhi um texto para a gente falar sobre isso, sobre esse assunto, que está lá em 2 Reis, capítulo 21. 2 Reis, capítulo 21, do 1 ao 18. Do 1 ao 18. 2 Reis, capítulo 21, do 1 ao 18. Amém? Vamos ler. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Efzibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara nas suas possessões diante dos filhos de Israel. Tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, que seu pai tinha destruído. Também levantou altares a Baal, fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel. Adorou a todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os atos da casa do Senhor. Fez passar ao seu próprio filho pelo fogo. Praticou encantamentos, adivinhação, e tratou com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Também pôs uma imagem de escultura de poste ídolo que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho. Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não mais farei andar errantes os pés de Israel, da terra que dei aos seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhe tenho ordenado, e conforme tudo o que está na lei de Moisés, que o meu servo ordenou. Eles, porém, não deram ouvidos. Manassés, de tal modo, fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Disse o Senhor por intermédio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fez pior do que tudo que fizeram os amorreus, que foram antes deles, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele. Por isso assim diz o Senhor, Deus de Israel: hei de trazer tal desastre sobre Jerusalém e Judá, que ambos os ouvidos de qualquer que o ouvir lhe ficarão retinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Limparei Jerusalém como quem limpa um prato e o vira para baixo depois de haver limpo. Desampararei os restantes da minha herança. Entregá-lo-ei na mão dos seus inimigos. Tornar-se-ão presa e despojo para todos os seus inimigos. Porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente,
até que encheu a Jerusalém de um lado ao outro. O seu pecado com o que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto ao restante dos atos de Manassés e tudo o que fez, e ao seu pecado que pecou, porventura não está escrito nos livros de crônicas do rei de Judá? Descansou Manassés em seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon seu filho reinou em seu lugar. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, essa é a Tua palavra. Pai, que ela possa falar aos nossos corações, trazendo conforto, Pai, para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, mas trazendo confronto contra os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Manassés. O texto começa dizendo que Manassés tinha apenas 12 anos quando começou a reinar. E é interessante que logo em seguida ele fala o nome da mãe. Isso aqui é para dizer assim, ó, ele reinou, mas teve a ajuda da mãe. O pai faleceu. Vou fazer um contexto histórico para a gente saber quem é esse Manassés. Manassés, ele é filho do rei Ezequias. E daí, não sei quem é Ezequias. Mas eu vou explicar quem foi Ezequias. É só você ler um pouquinho antes, né? Ezequias, a Bíblia vai dizer que era um homem temente a Deus. Ele era rei de Israel. Ele estruturou Israel no sentido de levar o povo a acreditar em Deus e dizer, o Deus de Israel é o nosso Deus, Ele é que nos governa, mas também com essa elevação do Deus de Israel, Ele trouxe uma estrutura muito bacana para Israel, fazendo aquedutos de água, estabelecendo a política, estava tudo certinho. Até que um dia, o profeta Isaías chega lá e fala assim, Ezequias, arruma a tua casa, deixa tudo certinho, porque você vai morrer. E Ezequias, sendo um homem temente a Deus e andando no caminho do Senhor, vai dizer que ele foi aos pés do Senhor e ele chorou amargamente e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, não quero morrer, eu tenho muita coisa para fazer, me dá mais tempo. A alma dele ficou angustiada. E a palavra diz que antes que Isaías saísse do pátio do templo, Deus chamou de novo, Isaías, opa, volta lá. Eu ouvi a oração de Ezequias, eu ouvi o coração quebrantado dele. Diz a ele que ele não vai morrer não é agora. Vou dar mais 15 anos para ele. E se o Manassés tinha 12 anos, quer dizer então que ele nasceu após esse milagre, né? Essa dádiva que Deus deu para o rei Ezequias. Ele nasce nesse período de 15 anos de vida a mais que o Senhor concedeu a Ezequias, que o Senhor ouviu a oração. Então Manassés ele foi criado nesse ambiente, um ambiente de fé, um ambiente crente, um ambiente de muito luxo, muita ostentação, porque ele era o rei de Israel, né? E Manassés aqui era o príncipe, e ele cresce vendo o pai dele servindo ao Senhor, mas quando ele tinha 12 anos ele tem que assumir o reinado, porque o seu pai faleceu, né? E se a gente pensar num guri hoje de 12 anos, reinando Jesus, né? Aí só a mãe para ajudar mesmo. Aí o texto vai dizer que, já no versículo 2, que não deu muito certo. O versículo 2 vai dizer, fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios. O Manassés, ele volta para outros deuses. Ele volta para outras práticas. Ele volta para a prática da idolatria. Porque aquele guri entrava no templo e falava, tá, esse tal de Deus aí não tem cara. Esse tal de Deus aí não tem rosto. Vou ver outro Deus que tem uma cara, que tem um rosto, que tem um negócio que eu posso olhar para ele. Aí, ouviu falar do tal de Baal. Baal é um Deus pagão, e só que tinha uma estátua de Baal. E ele olhava, uma estátua bacana, mano. Vamos trazer a estátua aqui para Israel. Vamos adorar. Tira esse Deus de Israel aí, que não tem rosto, que não tem cara. Volta Baal. Baal, Deus da fertilidade. Deus que traz prosperidade. Opa, esse é bacana, vamos adorar ele. Aí ele vê que tinha um povo também adorando as estrelas e o sol. Ele olhava para o sol e fala, pô, Deus não brilha nada, não estou vendo. Eu vejo o brilho do sol, o sol é um Deus, né? Você viu ali que ele adorou, quando falou exército dos céus, ele começou a adorar o sol, a estrela, ainda fez lá no templo de Davi, ele colocou lá estátuas representando o sol, a lua e as estrelas, e passou a adorar. Ele começou a ser um idólatra, colocou outros deuses,
né? E o meu convite nessa noite para os irmãos é que, olhando esse camarada, vamos pegar ele e botar ele no banco do réu, vamos julgar isso aqui, certo? Né? Está aqui na Bíblia, a gente pode fazer isso. Botar ele no banco de réu e falar, vamos começar a ver os pecados dele? Porque o bicho para fazer coisa errada, criado no Evangelho, criado no caminho do Senhor, e resolve profanar o templo, um absurdo, resolve levantar a poste de ídolo, inaceitável, começou a ser idólatra de algumas coisas, o homem mau. Será que se você olhar para você, você pode fazer isso? Julgar ele porque era ídolo, porque tinha ídolo? Quantas vezes nós também não temos ídolos? Quantas vezes nós estamos igual Manassés, colocando ídolos no lugar do nosso Deus? Ah, não, meu irmão, não tem ídolo lá em casa, não. Mas o pior lugar para ter ídolo é no teu coração. O pior lugar para ter ídolo é no teu coração, aquilo que ocupa o Senhor. Aquele que ocupa o lugar do Senhor. Hoje aqui, Jéssica, o pessoal, acho que leu o meu sermão, né? Eles nem estavam de manhã, mas vocês vão ver que o Senhor vai se movendo. Quantos ídolos nós temos colocado no lugar do Senhor? Seja o trabalho, seja o dinheiro, seja as posses, seja os filhos, seja a minha família. Não, isso é mais importante quando o Senhor precisa ser o mais importante. Quando o Senhor precisa ser o primeiro, quando o Senhor precisa ser o único, quando o Senhor precisa ser o Rei e Senhor das nossas vidas. Talvez não tenhamos moral para olhar para Manassés e falar, ô seu idólatra, porque muitas das vezes também há idolatria em nosso coração. Nós precisamos ter o cuidado de nos examinar a nós mesmos e olhar, Senhor, eu não quero que nada substitua a Tua presença. Eu não quero me ocupar com outras coisas, nós cantamos isso um monte aqui hoje. Eu não quero me ocupar com outras coisas que não seja a Tua presença. Ô irmão, mas eu tenho que trabalhar, né? Mas meu irmão, não acredito nesse negócio de vida secular. A nossa vida ela é do Senhor, ou ela é ou ela não é. O meu trabalho é do Senhor, eu vou trabalhar, eu vou fazer o melhor no meu trabalho, porque eu sou servo do Senhor, o Senhor está comigo, eu faço para louvar ao Senhor, né? Por mais simples que seja, a minha vida precisa estar totalmente entregue, totalmente na dependência do Espírito Santo, totalmente limpa, totalmente santificada, sem adoração a outros ídolos, seja ele pequenininho, seja ele grande, seja o que for que está ocupando o tempo do Senhor nas nossas vidas, nós precisamos sondar o nosso coração nesta noite. Esse é o meu convite para você. Tire os postes ídolos, quebre e se volte para o Senhor. Talvez nós não podemos olhar para Manassés e julgar ele por ser o idólatra, mas vamos continuar aqui, quem sabe pelo próximo a gente consegue. Porque o texto diz que, além de ele edificar esses deuses que eu falei, vai dizer que ele levantou também um poste ídolo. Não fala o nome ali, mas dá a entender. Diz que ele passou, olha lá, no versículo 6, fez passar os seus filhos pelo fogo, praticou encantamentos e adivinhação, e tratou com médios e feiticeiros. Ô bichinho pecador, ô bicho ruim. Ele levantou um poste ídolo ao deus Moloque, e o deus Moloque, talvez você já tenha visto imagens dele, ele é uma estátua sentada, bem grande, e na sua barriga tem um forno, que aquele fogo não podia se apagar. E para ele ser adorado, você tinha que dar crianças para ele. Era dado o nome de Moleque, né, para aquelas crianças que era jogado ali ao deus Moloque. E você jogava ali as crianças e aquele Deus então te dava poder, ele te dava dinheiro. Então, se você oferecesse crianças, se você não colocar nenhuma criança lá, não serve de nada, só vai esquentar a tua casa. Então você tem que botar as crianças lá no fogo, e foi o que ele fez. Ele pegou os seus próprios filhos, o texto fala, e lançou no fogo para oferecer ao Deus Moloque, porque o Deus de Israel não tem dessas coisas. Bota as crianças lá, porque eu vou ser poderoso. Agora ninguém vai poder comigo. Ô bichinho ruim. Mas eu paro mais uma vez para refletir. Talvez a gente não tenha oferecido os nossos filhos a Moloque, mas às vezes nós temos largado eles ao bel prazer deste mundo. Às vezes nós temos abandonado os nossos filhos e lançado eles para fogo estranho. Às vezes nós temos deixado os nossos filhos entregues aos prazeres desta terra. Às vezes nós temos deixado os nossos filhos ser educados por este mundo. Eu sou professor e como é difícil, tem gente que acha que nós temos que educar.
E ainda nós educamos, como professor. Numa sala de aula, a gente passa bastante tempo educando. Né? Eu chego na carteira de um aluno, eu tenho todo o direito de pegar o caderno dele. Eu não toco. Com licença, o prof pode pegar seu caderno? Aí eles riem da minha cara, né? Mas, professor, não é, estou pedindo licença, porque você precisa aprender que eu não posso invadir o teu espaço, né? É teu espaço, é teu caderno. E assim a gente vai educando, né? Mas quando era dever dos pais, com licença, por favor, o aluno entra na minha sala batendo na porta, eu já faço ele voltar. Por gentileza, volte. Vou mostrar para você como é que é. Bato. Com licença. Então, agora no começo, nesse primeiro mês a gente faz isso, né, José? Nesses primeiros meses agora a gente educa. Depois vocês veem eles tudo educadinho, né? Vira uma bênção, porque é fácil, não é difícil não. É só educar. E às vezes a gente está passando a responsabilidade para o outro. Às vezes a gente está deixando para o outro. Às vezes a gente está jogando os nossos filhos para outros deuses. E Satanás, ele só aproveita as bestas. Ele vai roubando o coração dos seus filhos. Ele vai roubando o tempo dos seus filhos. Ele vai roubando o que tem mais de precioso, a presença de Deus nos seus filhos. Não negocie a presença de Deus. Não faça com os teus filhos fiquem jogados a este mundo. O mundo jaz no maligno. Está tudo escancarado, está tudo fácil. Esses dias eu assisti um desenho com a Laura, bem inocente. Um vídeo, uns curtas que ela estava assistindo, já proibi, falei, corta, já olhei de onde que era, falei, esse não entra mais aqui. Mas muito inocente. O cara tinha um cachorro, o cachorro, eles trocam de corpo, sabe? Tem dessas coisas assim, e o cachorro, o cara fica latindo igual um cachorro, e o cachorro fica falando igual o rapaz. E a gente, uma trama legal, daqui a pouco volta, eles conseguem voltar lá, e no fim chega um outro cara, né? E um beijo gay na cena de um desenho totalmente inocente. Falei, meu Deus do céu, apertei. Falei, filha, não, isso aqui não. Eles estão introduzindo tudo como se fosse normal. Nós precisamos abrir os nossos olhos, conversar com os nossos filhos abertamente, da palavra de Deus, e sempre apontando para a palavra de Deus. A Bíblia fala assim, a Bíblia fala assim, a Bíblia fala assim. A Dani, agora não enche mais o meu saco, mas antes ela dizia, meu Deus, pai, tudo sobre a Bíblia, né? É a Bíblia, né? É assim, não preciso às vezes nem gritar, opa, o que você aprendeu, o que está escrito? É assim. Nós precisamos educar os nossos filhos. Nós não podemos fazer igual Moloque, jogar os nossos filhos para este mundo. Não faça isso. Amém? Não podemos julgar Manassés pelo ato dele jogar os filhos a Moloque. Não podemos julgar pela sua idolatria. Ah, que homem pecador, mas como eu também tenho os meus pecados, preciso ser curado e preciso ser transformado. É interessante que o texto vai nos dizer que Manassés ele foi advertido, ele foi instruído pelos profetas. Diz assim, lá no versículo 10, disse o Senhor por intermédio dos seus servos, os profetas. Mas Manassés não quis ouvir os profetas. Manassés não quis ouvir as instruções daqueles homens de Deus, dizendo para ele, ei, as suas práticas são pecaminosas, ei, você está no caminho errado, volte para o Senhor, o que você está fazendo é abominação ao nosso Deus. Manassés falou, sai para lá, deixa eu viver minha vida, quero saber disso não. E muitas das vezes nós também somos assim. Todo domingo a gente escuta a palavra, a gente é abençoado aqui nessa casa, e às vezes a gente não dá ouvidos. Nada a ver, tem nada a ver esse negócio não. Vou viver a minha vida do meu jeito, eu que sou dono, eu que pago minhas contas. Deus não desce lá no céu para pagar minhas contas, né? Eu que tenho que dar conta de tudo. Vou viver do jeito que eu quero, vou viver conforme eu achar que tem que ser. Não quero saber se estão falando de pecado na igreja, quase, né? Aqui você ouve bastante falar de pecado, porque se a gente vai falar de perdão, meu irmão, o perdão é do quê? É de pecado. Perdão não é quando o irmão esbarra de você no final do culto e, perdão, esbarrei. Não, isso aí é desculpa. Desculpa. Perdão é de pecado. Vamos ter que confessar pecado, vamos ter que rasgar o nosso coração. E às vezes nós estamos aqui, né? O texto fala primeiro com o pregador, fala muito com a gente.
né? Fala muito para a gente, depois a gente vir para cá. E nós vamos precisar entender sobre isso. Temos pecado, precisamos ouvir. Ele não ouviu os profetas. Ele não quis dar ouvidos àquilo que os profetas tinham para falar, o que Deus mandou o profeta falar. Não quero saber do Deus de Israel. Eu tenho os outros deuses, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu altar para outras coisas. Eu não tenho tempo, hoje eu não posso orar, hoje eu não posso, hoje eu não vou fazer, hoje não dá. Quando, meu irmão, desperta. O clamor para a igreja é de despertamento. Desperta, 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 desperta. Né? Nós acompanhamos o Descende pela telinha. E o pastor estava dizendo que estava lá, devia estar, né? Presencialmente é maravilhoso. Mas pela telinha, eu e a Cássia, a gente quebrantado na presença de Deus. Dentro do carro, a gente indo para o mercado, porque a gente não queria perder o celular ali. E a gente quebrantado na presença de Deus, porque é o que o pastor falou, não era quem estava falando. Não importava quem estava falando, não importava, não, porque é o fulano, não. Era a presença de Deus. O Descende não aconteceu só em Curitiba, para quem não sabe, né? Foram em 5 estados, as 5 regiões do Brasil recebendo o Descende. Você imagina 5 estádios com uma média de 50 mil pessoas dentro deles, orando pelo Brasil e clamando. Descende significa o enviado. No final, ali mais para o finalzinho, eles fazem um chamado aos jovens e adolescentes, todo mundo que estava lá. Mas o que marcou para mim, viu, pastor? Ana Paula Valadão, usada por Deus, ela disse assim, ó, Deus tem, como eu falei, amor, me ajuda? Deus tem chamado os da reserva. Deus tem chamado os da reserva. Você que tem 40 para cima, que acha que já acabou, que acha que está tudo, não, já fiz demais, eu era jovem, eu fazia isso, fazia aquilo, agora eu estou bem de boa. Deus tem chamados da reserva. Ele quer que você volte a trabalhar para Ele. Ele está chamando você. Ainda ela continua assim, ó, deixa os ressentimentos, as mágoas, aquelas coisas que te machucaram no passado. Não, porque eu trabalhava na igreja, mas aí o fulano falou, mentiu e fofocou e fez papapá, meu irmão. Eu já passei por tanto isso, mas nós vamos continuar porque o meu olho não está no fofoqueiro, meu olho não está naquele que machuca, meu olho não está no humano que faz mal, o meu olho está no Senhor, meu alvo é Cristo, e nós precisamos levantar como igreja do Senhor, abandonar, sentir o perdão de Deus, ser curado, ser transformado, e dizer, não, eu estou na reserva, Jesus, mas estou pronto para trabalhar, eu quero sair, o capitão está chamando, e eu vou dizer, sim, Senhor, estou aqui, estou pronto. Estou pronto, foi uma palavra maravilhosa dela, de alguns minutinhos que ela pegou o microfone ali e foi benção. Ela disse, deixa o ressentimento. Ela até depois no final cantou essa música que nós cantamos aqui, que fala sobre ressentimento ali, né? Porque crentes machucados, crentes feridos, nós vamos precisar olhar para o Senhor e voltar para o Senhor, ser perdoado, ser curado. Manassés, um rei totalmente iníquo. Um rei que, se a gente olha para ele e fala, esse é endemoniado, né? Esse cara aí tem que ir para o inferno, né? Esse cara aí nós temos que matar ele. Tem crente que vai até dizer, vamos acabar com ele, porque ele não tem vez. Mas a Bíblia, ela continua, porque lá no versículo 17 vai falar assim, ó, na parte B, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá, a história, né, de Manassés? Vamos ver se está escrito nas crônicas. Então abre lá comigo, Crônicas, capítulo 33. Crônicas, é um pouquinho depois, 2 Crônicas, tá? Tem 1ª e 2ª. 2 Crônicas, 33. Vai ter a história deste mesmo rei. O Manassés, rei de Judá. Se você ler depois, com calma, você vai ver que do versículo 1 até o versículo 10 é igualzinho ao capítulo 21 lá de 2 Reis. Que a história é igualzinha. Mas aqui ele traz mais detalhes. Ó, do versículo 9, nós vamos ler do 9, por enquanto, o 9 e o 11, até o 11. O que aconteceu com Manassés? Deus faz e Deus cumpre. Deus fala e ele cumpre. Mas Manassés fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, de modo que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel.
Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés, colocaram um gancho no seu nariz, amarraram com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Eles foram levados cativos como escravos. O Senhor disse que ele faria. Como um pai amoroso, ele falou: para com isso, menino. Para com isso, menino. É o que a gente como pai faz, né? Para, não faz, vai cair, não faz, vai se dar mal. Ele avisou, mas não teve o que conquistou o coração daquele Manassés. Então ele manda que os reis da Babilônia invadam o povo de Judá, leva o rei cativo, com um gancho no nariz, preso com bronze, e agora ele vai ser de rei, ele vai ser escravo. Ele agora é escravo na Babilônia, ele e toda Judá, eles entram em Jerusalém, destrói tudo, acaba com tudo, como era normal naquela época, e agora ele é prisioneiro. E lá na prisão, com certeza, isso aqui não está escrito, mas eu imagino, se eu fosse Manassés, o que eu ia fazer? Eu tenho os meus deuses, vou pedir socorro. Com certeza, ele foi para Baal. Baal, vem me ajudar, tá difícil, estou preso, vem fazer alguma coisa. Mas Baal não tem ouvido, Baal não responde. Não adianta você conquistar as coisas deste mundo, ser próspero, porque no dia mau, teu dinheiro, tua prosperidade não vai valer de nada. Aí ele fala: opa, vou para o Deus Sol, que vai trazer uma luz, o Deus Lua, e faz o seu sacrifício. Não adianta de nada. O Sol só vai esquentar a tua cabeça nesse verão quente. A Lua não pode fazer nada, porque não tem poder nenhum. Mas eu dei o meu filho para aquele Deus Moloque. Eu joguei ele no fogo, porque ele vai me salvar dessa. Moloque, vem me salvar. Moloque fez umas feitiçarias, fez umas bruxarias, e nada. E depois de tudo, porque o homem é assim, não está escrito isso, eu estou aqui pensando, porque nós somos assim, a gente só vai para Deus às vezes no último caso, mas a misericórdia de Deus é tão grande. Ele lembrou: tem o Deus do meu pai, tem o Deus que falava com meu pai, tem o Deus dos profetas, o Deus de Israel. Eu vou tentar ele, quem sabe ele pode me tirar daqui. E aí a Bíblia continua falando, agora é o que a Bíblia diz, aqui eu estava só pensando com vocês, lá no versículo 12 fala, em sua angústia ele suplicou ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante a Deus dos seus pais, e lhe fez oração, e Deus aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, tornou a trazê-lo a Jerusalém e ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. O Senhor ouviu a sua oração. O Senhor ouviu a súplica. E aí você pode pensar assim, né? Que é um pensamento bem atual. Eu já escutei isso várias vezes. Você como crente já deve ter escutado. Então é fácil. Vou lá, vou pecar, vou fazer outros deuses, vou entregar meus filhos. O cara foi um assassino. O cara fez um monte de coisa. Agora eu vou fazer isso aí e depois eu volto para Deus. Choro lá, faço umas orações. Tem misericórdia de mim. E Deus me aceita. E está tudo certo. É o que muita gente fala por aí. Né? Como é que um cara desse vai ter misericórdia? Eu lendo o texto aqui, com essa crueldade dele, a gente já julgava ele, condenava à morte. Que é muito ruim o homem. Aí ele fez umas orações e voltou. Aí fica fácil, né? E eu que sou crente desde pequeno, que estou na igreja, vou para o mesmo céu com esse cara? Não, está errado isso. Essa é uma visão humana, essa é uma visão totalmente perversa do Evangelho de Deus. Porque o coração e a oração dele vem acompanhada de uma ação. O verdadeiro arrependimento, ele vem acompanhado de uma entrega total, de uma ação, de uma transformação de vida. O camarada que vai lá, peca, se arrepende, vai lá, peca de novo, não teve transformação, não teve cura, não teve a ação do Espírito Santo ali, ele não deu valor a isso de jeito nenhum. Nós vamos ver esse homem aqui que se humilhou. O que ele fez? Acabou aí o texto? Não, vamos continuar um pouquinho. Olha o que fala o texto, ó. O 14.
Depois disto, reedificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente, Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, e rodeando todo Ofel, também o levantou muito alto, pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Então reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Houve uma ação, houve uma transformação. Quando nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, o texto fala que o Senhor nos tirou de um lamaçal de pecado, né? E Ele nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Houve uma transformação na vida de Manassés. Ele fala, não, agora eu entendi quem é o Deus de Israel. Agora eu vou destruir os postes ídolos. Agora eu vou tirar da casa do meu Deus tudo aquilo que eu tinha edificado. E o meu convite para você nessa noite é que você tire os postes ídolos, para que haja cura, para que haja restauração. Ele falou, não é Deus da estrela, tira tudo, quebra tudo, limpa o altar para que ele fique limpo, para que eu me apresente diante do meu Deus limpo, purificado, santo. E o convite para você nessa noite é para que você clame ao Senhor, para que você seja limpo. Hoje de manhã eu dei o exemplo, nesse mês de férias, né? Como toda mulher, tem esposa, tem filha, minha filha olha para mim, pai, não tenho roupa. Aí você vai lá no guarda-roupa, né? Tem um monte de roupa lá, mas o que ela queria não tinha, né? Eu estou precisando de umas blusinhas básicas, pai, assim, branca e tal. E realmente não tinha, ela tinha duas, mas não estava branca, estava marrom, manchada. Falei, tá bom, eu não estou podendo comprar agora, mas me dá essa aqui, que eu vou te devolver elas nova. Fui lá, pastor, peguei as blusinhas, eu botei lá de molho, esfreguei, levei uns dias, deixei lá, esfregava, enxaguava. Falei, vou brigar com essas manchas aqui, né? YouTube, né? Mancha para disso. Deixei nova, ficou novinha, cheirosa. Tá aqui, filho, ó, 2 blusas novinhas para ti. Uau, ela até fez assim, ficou bom, pai, que legal, né? Só que ela foi vestir. Uma era de algodão. Ela ficou boa, a de algodão ficou bacana. A outra era um outro tecido assim, meio elastano, né? Que tem elastano, né? Ela vestiu assim, ela falou, pai, ficou grande. Eu falei, não dá nada, filha, a gente amarra aqui atrás. Cara, dá um jeito aí, vai ficar bom, né? Mas o que eu quero falar com isso, meus irmãos? Às vezes na nossa vida a gente está assim, está com a roupa manchada, está com a roupa cheia de pecadinho escondido. Aí a gente pega a nossa roupa e a gente quer lavar. Não, isso aqui não é pecado, não. Vou dar uma lavadinha aqui, ó. Não vou. Uma oraçãozinha aqui, um jejuzinho aqui. Vou lá na igreja. Não, se eu for na igreja, vou fazer umas orações lá, o pastor vai orar por mim. E esse pecado já era. Chega na segunda-feira, está lá pecando de novo. Porque a blusa vai ficar toda larga, não vai servir. A roupa não serve porque você está lavando com as suas próprias mãos. Você está tentando esconder o pecado. Você está tentando fazer... Hoje de manhã eu falei, né? Patchwork, essa palavra chique, né? Duvido que pobre tem que fazer patchwork, né? Quem não fez... Patchwork é quando você tem uma mancha assim na roupa, você vai lá com a mulher, né? Principalmente bota umas florzinhas assim, né? Aqui na mancha, você usa mais um monte, aquela mancha, né? Para que lutar com a mancha? Agora eu tenho uma blusa com uma florzinha, né? Antigamente era remendo, né? Aqueles caipiras botavam remendo assim, a roupa dura mais um tempo. E às vezes é o que a gente está fazendo com a nossa vida diante de Deus. Nossa vida está toda desgastada, toda larga, toda cheia de buraco, de remendo, e a gente fica negociando nossos pecados. A gente acha que pecadinho, pecadão diante de Deus tem consequências diferentes. Tem consequências. As consequências vêm, mas o pecado diante de Deus é igual. Mas eu contei só uma mentirinha. Aquele irmão lá, ele adulterou. Pecador.
Olha lá. Diante de Deus não tem isso. Manassés, ele precisou rasgar o seu coração diante de Deus. Precisou limpar o altar. Precisou se voltar para Deus. Mas Deus, ele não tinha como continuar com aquela roupa, porque não tinha mais jeito aquela roupa. E a Bíblia vai dizer que o Senhor nos dá vestes novas. Ele nos dá vestes novas. Não dá para brincar com Deus. Não dá para brincar de ser crente. Não dá, meu irmão. Precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos nos voltar para o Senhor. E perdoar. E ser perdoado. Eu vou dizer para os irmãos que tem muito crente machucado. Tem muito crente magoado. Tem muito crente guardando coisas antigas. Porque não alcança o perdão, não consegue nem se perdoar. E quando eu disse que Deus é um Deus que esquece, é porque Ele esquece. Eu estou caminhando para o fim. Deus, quando perdoa, Ele esquece. Nós precisamos aprender a perdoar com o perdão de Deus. Alguns já conhecem um pouco da minha história. Eu fui criado no orfanato, sofri muito na mão de uma pessoa que passou por lá. E hoje os meus irmãos no orfanato, nós éramos bastante criança lá no orfanato, alguns não se curaram até hoje, não voltaram para Jesus, se desviaram, porque passaram também por esse processo. Mas a gente precisa ir para a cruz. Eu sei que por muitos anos eu tinha uma raiva, mesmo sendo crente, porque eu estava igual julgando Manassés. Eu dizia, esse cara tem que morrer pelo que ele fez, porque ele bateu, me jogou na parede, né? Me deu cacetada com o cacetete da polícia, e só porque eu quebrei um copo. Eram uns negócios bem assim, a minha raiva. Mas um dia aquele homem, ele é um negão grandão assim, e eu era uma criança de uns 14, 15 anos, ele me procurou. Aquele negão se ajoelhou e falou, eu preciso do teu perdão. E ali nós somos envoltos do Espírito Santo de Deus, de cura. E hoje, quando eu vou lá na minha cidade, os meus irmãos, né, lá do orfanato, nós somos tudo irmão, eles falam que eu sou louco, porque eu visito a minha mãe e eu visito ele. Eu sento à mesa com ele, a gente toma café, a gente dá risada, porque eu recebi o perdão de Deus. E nós precisamos aprender a perdoar com o perdão de Deus, porque Deus esquece. E quando você olha para a pessoa, eu perdoo, mas não esqueço. Esse é o teu perdão. Mas quando a gente entende o perdão de Deus, nós somos curados. Ele esquece, meu irmão. Ele esqueceu tudo que esse abençoado fez. O rei de Israel, que levou uma nação toda a se prostrar a outros deuses, quando ele rasga o seu coração de forma arrependida, Deus esqueceu. Ele esquece. Abre para mim lá para eu terminar, Miqueias 7:19. São 3 textos que eu vou ler bem rápido e a gente vai terminar. Eu vou ler até ali com vocês. Miqueias 7:19. Alguns irmãos falam, tem esse livro na Bíblia? Tem, meus irmãos. É o livro da Bíblia, Miqueias. De novo, terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Algumas versões vão falar no mar do esquecimento. Vai dizer, ele vai lançar no mar do esquecimento. Ele não vai se lembrar das suas transgressões, porque o que importa para ele agora é que ele te lavou. Ele lava você, ele te purifica de todo o pecado, ele te perdoa e você está pronto a perdoar com o perdão dele. Hebreus 8:12. Hebreus 8:12. Porque eu serei misericordioso com a injustiça deles e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O Senhor esquece. O Senhor não se lembra e nós precisamos aprender a perdoar com o perdão do Senhor. Nós precisamos receber este perdão. Salmo 103:12. O último para terminar. Salmo 103:12. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Meu irmão, se o Senhor olhasse para você com transgressões, você seria fulminado na hora. Bom.
mas o Senhor olha para nós através de Cristo. Cristo é a lente a qual Ele nos olha. E nós precisamos estar cheios desse Cristo. Nós precisamos receber esse perdão do Senhor. Nós precisamos aprender a perdoar como o Senhor tem perdoado. O meu clamor nessa noite, como a Jéssica fez aqui, peça perdão. Peça perdão. Outra coisa maravilhosa que teve lá no Descende foi a Valnice Milhomes, uma intercessora. Ela ora pelo Brasil desde a década de 90, quando eu era adolescente lá, que eu ia para o ciclo de oração com as irmãs. Viu, pastor? Eu era o único adolescente lá, fominha. As irmãs iam orar, né? Da presbiteriana, acho que presbiteriano não ora, eles oram. Tem ciclo de oração lá. E eu lá no meio, e elas falavam dessa tal de Valnice Milhomes. Valnice Milhomes, na época, não tinha muita internet, pastor, ela tinha um programa. E eu, a dona Adélia, que eu tanto falo aqui, ela me obrigava. Carlos, vem cá. O orfanato cheio de criança. Eu tinha que assistir a Valnice Milhomes com ela lá no sofá. Tá bom, vamos lá. E aquela mulher orando, intercedendo pelo Brasil. E ela tomou o microfone por pouquíssimo tempo. Ela falou assim, nós precisamos pedir perdão pelos pecados das nossas autoridades. Nós temos esse direito. Nós precisamos pedir perdão pelos pecados da nossa nação. E ali, naquele ato, ela se ajoelhou, ela deitou no chão e ela fez uma oração, um clamor por este Brasil, pedindo perdão. Mas precisa começar em nós. Apontar a corrupção do governo é fácil, mas nós somos corruptos. Nós às vezes temos ídolos, como eu falei. Nós abandonamos nossos filhos a bel prazer. Nós fazemos tanta coisa, pornografia no celular. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver aquela música. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver esse gesto. Não tem nada a ver essa série. Uma série inocente para criança sentado. Não tem nada a ver. Meus irmãos, nós precisamos cuidar. Cuidar do nosso coração. Cuidar da nossa comunhão com o Senhor. E o meu apelo nessa noite é para você, igreja do Senhor. Volte-se para o Senhor. Receba o perdão dEle. Lance no mar do esquecimento toda mágoa, toda ferida, toda palavra lançada. Você velho de igreja, levante-se. Peça perdão e vamos caminhar junto. Fique de pé. Nós vamos orar neste momento. Abaixe sua cabeça. Fale com o Senhor. Quero fazer 2 momentos aqui. Sei que a gente fez ali com a Jéssica, mas vamos fazer de novo, nunca é demais. Sonda o teu coração agora neste momento. Vê se há pecados escondidos. E confesse o seu pecado diante de Deus.